Ela parece um brinquedo, mas não se engane porque depois desse vídeo você também vai querer uma. Se liga aí! Fala pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Olha, eu tenho que começar essa análise dizendo que eu fui muito surpreendido com esse modelo de impressora 3D, viu? Quando eu vi ela pela primeira vez, e eu já falei isso diversas vezes, eu tive muito a impressão de que ela parecia um brinquedo. Não, fala sério, olha que coisinha mais linda! E eu já quero agradecer a empresa Kingron por ter enviado essa impressora aqui para o canal. Eles me enviaram, pelo que eu entendi, através do site AliExpress e na época que eu recebi ela já estava em um armazém aqui no Brasil. Então, eu não tive que pagar imposto de importação, por exemplo. E também ela veio muito rápido para mim. Levou apenas 7 dias para chegar. E no momento que eu tô liberando esse vídeo, infelizmente, eles estão sem estoque no Brasil. Mas a informação que eles me deram é de que o estoque vai chegar no Brasil lá pro meio do mês de maio. Então, se você está vendo esse vídeo depois de maio de 2022, é bem provável que você encontre o estoque dela aqui no Brasil. Mas, de qualquer forma, eu estou deixando um link aí na descrição para quem se interessar por ela. Ela veio muito bem embalada e, inclusive, a embalagem dela é bem pequena. E como ela já vem 95% pré-montada, a montagem dela é muito simples e leva em torno de 10 minutos para finalizar. E eu já quero começar falando da área de impressão da KP3S. Apesar da impressora parecer pequena, ela até que tem uma área de impressão bem legal. Ela mede 18 centímetros em todos os eixos. E mesmo com essa área de impressão reduzida, eu tenho que dizer que já dá para começar a imprimir umas coisas bem legais. Daqui a pouco eu te mostro mais algumas peças que eu fiz nela. Uma coisa que eu gostei nela foi a mesa de impressão. Ela vem com uma superfície de impressão magnética removível e isso facilita bastante na hora de retirar os objetos da mesa. E eu tenho que elogiar essa superfície da mesa. Isso porque ela tem uma aderência absurda com os filamentos. Você tem até que tomar cuidado porque se você descer muito o bico da impressora, a peça vai grudar tanto na mesa que vai ficar bem difícil de retirar depois. Então, nesse caso, o melhor é deixar o bico da impressora um pouquinho mais alto na hora de nivelar. O que nos leva ao próximo ponto, que é o nivelamento da mesa. Infelizmente, para tristeza de muitos, ela não vem com nivelamento automático. Mas ó, sinceramente, eu não tive nenhuma dificuldade para nivelar a mesa dessa impressora. E para te ajudar nesse processo, você encontra também um facilitador no LCD da impressora que vai posicionar o hot end em alguns pontos específicos. Aí basta você regular a altura da mesa nos 4 cantos para fazer o nivelamento. E se você precisar abaixar um pouco mais o bico da impressora, você pode mexer nesse parafuso da lateral para regular a altura mínima que a impressora pode se deslocar. E agora vamos falar então de um assunto polêmico, hein? A estrutura dessa impressora 3D. E eu disse que é polêmico porque tem muita gente que defende esse formato da estrutura da impressora e tem muita gente que diz que é ruim, mas para mim o que realmente importa é a qualidade que a impressora imprime, independente da estrutura que ela possui. E olha que eu achei até que a estrutura dela é bem robusta, viu? Ela se movimenta nos eixos X e Y através dessas guias com patins. E eu particularmente gosto muito mais desse tipo de sistema de movimentação. Ele me dá a sensação de que o movimento é bem mais suave e você não tem que ficar regulando nada. E já no eixo Z, a gente encontra aquele sistema com polias, igual lá na Ender 3, por exemplo. E, infelizmente, eu tenho que ressaltar um problema que aconteceu comigo no eixo Z. Assim que eu fiz a montagem da estrutura, eu não me atentei e eu coloquei esse acoplador bem próximo do motor. E na hora de começar a mexer com a impressora, eu notei que ela não descia até o fim do eixo Z. E quando eu fui investigar mais a fundo, eu notei que há um pequeno desalinhamento entre o suporte do fuso trapezoidal e o acoplador que vai no motor. Consequentemente, isso faz com que o fuso fique levemente torto e isso não deixa a impressora descer até o limite. Então, o que eu fiz foi levantar um pouco o acoplador para tentar deixar ele um pouco mais flexível. E depois que eu fiz isso, aí sim o movimento do eixo Z melhorou bastante.
Outro ponto negativo em relação ao eixo Z que eu notei foi que essas polias que prendem o eixo estavam muito apertadas. Aliás, o nome disso é polia, roldana ou outra coisa, hein? Eu nunca sei. Se você souber, comenta aqui pra mim. Aí, consequentemente, ao fazer o movimento de subida e descida, dava para notar algumas pequenas trepidações. Então eu precisei soltar um pouco as polias para o movimento ficar mais suave. E, claro, isso são pontos negativos porque não é muito intuitivo para quem está começando na impressão 3D descobrir esses problemas, né? Mas uma coisa que eu achei muito legal foi a organização da parte eletrônica. Ela fica toda escondida na base da impressora, inclusive o LCD. Mas, infelizmente, a fonte da impressora fica exposta. Então, apesar dela ser bem pequena, ela acaba ocupando um espaço um pouco maior do que deveria por causa da fonte e do suporte de filamento, que também é externo. E apesar de eu ter gostado bastante desse suporte de filamento, eu tenho que ressaltar que ele pode ser um problema a longo prazo. Acontece que a extrusora da KP3S é de plástico e como o filamento fica em um ângulo inclinado, isso ao longo do tempo pode desgastar o plástico da extrusora. Nunca subestime o poder do tempo, meus amigos. Esse problema, inclusive, era muito comum na impressora 3D Ender 3, mas que podia ser corrigido facilmente se a gente colocasse uma extrusora de alumínio. No caso da KP3S, ela vem com a extrusora Titan, e você até pode substituir ela por uma outra extrusora de alumínio, mas desde que essa nova extrusora seja compatível com um hot end do tipo E3D V6. Que é inclusive o hot end que vem nessa impressora. E eu tive alguns relatos de alguns inscritos que têm essa impressora, onde eles estavam tendo uma certa dificuldade em achar algumas peças de reposição para essa impressora, como, por exemplo, o hot end e o heat break, que é a pecinha que vai dentro do hot end. Então eu estou deixando aí na tela as especificações dessas peças para facilitar a sua busca, se você precisar. Uma coisa legal é que eu achei bem fácil colocar o filamento na extrusora. Basta pressionar essa alavanca na lateral e inserir o filamento até o fim. Ou, se você preferir, você também pode usar o LCD da impressora para fazer isso. E no hot end a gente encontra um bico tamanho padrão de mercado com 0,4 milímetros. E ele consegue atingir uma temperatura de 245 graus, o que é mais do que suficiente para imprimir com os principais tipos de filamentos que você encontra disponíveis no mercado. Inclusive, para fazer todos esses testes na KP3S, eu usei os filamentos da empresa 3D Prime. Se você ainda não conhece os produtos da 3D Prime, então já acessa aí para conhecer, porque são produtos de ótima qualidade e é por isso que eu tô sempre recomendando. E olha, no geral, eu obtive um resultado bom nas impressões que eu fiz na KP3S. Com o filamento PLA dá para ver que a qualidade da impressão fica simplesmente fantástica, né? Inclusive, eu usei o PLA para fazer essas peças maiores na impressora e o resultado me agradou muito. Outro filamento que me surpreendeu também pela qualidade de impressão foi o filamento PETG. E, apesar de ser um pouco mais difícil de imprimir, o filamento ABS também não ficou atrás não, hein? Já com o filamento flexível, eu tive um pouco mais de trabalho. Apesar da impressora conseguir imprimir com o flexível tranquilamente, até o momento da gravação desse vídeo, eu infelizmente não consegui refinar o meu perfil de impressão no fatiador. Então a qualidade dessas peças com flexível não ficou tão boa. Mas eu acredito que com um pouco mais de tempo dá sim para chegar em um resultado bem melhor que esse usando flexível. E agora me conta aí, o que você achou da qualidade das impressões que eu consegui na KP3S, beleza? Sobre a eletrônica dessa impressora, ela vem equipada com uma placa de 32 bits, modelo MKS Robin Mini. E conta também com os drivers super silenciosos, modelo TMC 2225. E realmente a impressora é bem silenciosa, mas infelizmente a fonte dela é bem barulhenta. E a KP3S também possui um display touchscreen de 2,8 polegadas. Eu achei que em alguns momentos ele não é tão responsível, fazendo com que a gente tenha que pressionar na tela mais de uma vez para o toque ser reconhecido. Mas, em compensação, o menu é bem simples e intuitivo.
o que é ótimo para quem está começando na impressão 3D, mas pode ser um pouco frustrante para quem já tem mais experiência e gostaria de mexer em algumas funções mais avançadas. Entretanto, dá até para entender o porquê disso, visto que a KP3S é uma impressora de entrada e com foco nas pessoas que estão começando na impressão 3D. Uma coisa que eu esqueci de falar, mas que vale a pena ressaltar, é a temperatura que a mesa consegue atingir. Você pode aquecer a mesa até uma temperatura de 120 graus. E mesmo que você consiga ir muito além disso lá no LCD da impressora, no fim, ela vai chegar até o limite de 120 graus apenas. Mas isso já é excelente e ajuda muito na impressão de alguns filamentos, como o ABS, por exemplo, que precisa de uma temperatura um pouco mais alta. E para resumir, então, se você está procurando uma impressora 3D para começar aí no mundo da impressão 3D, pode escolher a KP3S sem medo. Além do preço dela ser bem acessível, ela entrega uma qualidade de impressão que me surpreendeu bastante. Agora, se você já é um pouco mais experiente em impressão 3D, aí eu não recomendo tanto, porque pode ser que você fique um pouco frustrado com a simplicidade dela. É claro que, assim como vários modelos de impressoras 3D que já passaram aqui pelo canal, a KP3S também tem alguns pontos de melhoria. Mas vamos ser sinceros, pelo preço e pela qualidade de impressão dela, a KP3S está mais do que aprovada. Comenta aí o que você achou desse modelo de impressora 3D, beleza? E olha, eu sei que é muito chato pedir, inclusive a grande maioria das pessoas já até saiu do vídeo nesse momento, mas eu preciso muito da sua ajuda dando um like nesse vídeo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo esses vídeos que vão te ajudar e não custa nada para você, não é mesmo? E sem contar que se você ainda está assistindo até aqui, até essa parte, você com certeza é muito especial para mim e para a família 3D Geek Show. Me segue lá nas outras redes sociais também e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!